Bom, novamente, boa noite, irmãos. Nós iremos meditar em 1 Timóteo, capítulo 6. Nós meditaremos hoje em dois versículos também, versículos 11 e 12. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 11 e 12. Aqui o apóstolo Paulo está começando a dar suas palavras finais a Timóteo nessa carta, né? Depois de dar várias instruções a ele, exortações para que ele pudesse estar ali repassando à igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo começa aqui a falar algumas palavras finais a Timóteo. Mas eu, lendo um pouco sobre esse texto e alguns comentários, eu vi algo interessante que mostrava assim que qual a semelhança entre uma dieta, né, uma dieta restritiva, onde a gente, de repente, precisa ficar sem comer alguns alimentos. Hoje as pessoas usam muito isso para perder peso, né? Mas tem dietas restritivas por diversos motivos, né? Até motivos de doença. Então, ou seja, o que há de comum, né, entre essas dietas restritivas, um programa de exercício, né, aos que gostam de fazer exercício, o casamento e a vida cristã. O que tem de comum entre essas coisas? É fácil começar, mas difícil continuar. Todas essas coisas, né? É claro que deve ter outras. É muito fácil começar, até, né? Até, tipo assim, a gente se alegra, né? Cristianismo, né? Por isso que a palavra de Deus fala do primeiro amor, aquele desejo de falar de Cristo, de viver Cristo. No início, todos nós, quando fazemos uma retrospectiva das nossas vidas, a gente percebe que foi diferente, né? Mas, com o passar do tempo, as coisas se tornaram difíceis, né? E consequentemente, difícil de permanecer no cristianismo, fazendo com o mesmo ânimo, com a mesma determinação. Então, são coisas sinônimas, né? Exercício, às vezes, a gente começa ali, primeira semana, pá, se quebra logo na primeira semana, na segunda já não quer ir mais. Dieta, a mesma coisa, sempre começa na segunda, e nunca chega essa segunda, etc. O cristianismo é bem parecido nesse sentido. Casamento, né? É bem parecido nesse sentido, né? Aquele amor, aquela coisa. Mas, graças a Deus, Deus, na sua misericórdia, faz com que o amor cresça, um amor verdadeiro, né? O casamento é necessário também, porque tem suas adversidades. Irmãos, nós precisamos ter isso em mente, de que o cristianismo, ele não é algo fácil, tipo assim, não é algo natural que você leva naturalmente, como se fosse uma coisa qualquer, ou seja, como se fosse se alimentar. A gente se alimenta naturalmente, a gente sente aquela necessidade e vai lá e se alimenta, né? Alguns alimentam até sem estar precisando, sem estar com fome, mas é algo natural do nosso corpo, das nossas necessidades, do nosso dia a dia. Mas tem coisas que não são naturais. O cristianismo ele não acontece naturalmente, como muitas pessoas pensam assim, que coisas elas vão simplesmente modificando naturalmente, a gente vai sendo obedientes à palavra de Deus, e não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Não é algo natural, não é algo que a gente vai fazendo naturalmente. Pelo contrário, exige esforço da nossa parte. Exige dedicação, persistência, perseverança. E a palavra sempre nos mostra isso. Um grande mal nos dias de hoje, irmãos, que nós podemos observar, é o mundo nos mostrar que nós conseguimos conquistar coisas boas rapidamente. Né? O comércio aí sempre está oferecendo para você coisas
rápidas, né? Você pode conquistar coisas rápidas. Por exemplo, eu estou tendo dificuldade na minha memória. Eu gostaria de tomar um remédio ou qualquer coisa aí e a minha memória de uma hora para outra ficar 100%. Isso não acontece, não é verdade. Mas se você abre a internet, está cheio de produtos assim, pessoas vendendo coisas desse tipo. Né? Que você vai ficar com super memórias zero bala, igual de uma criança ali, ó, pronta para encher de informação. Não é verdade. E muitas outras coisas, né? Ah, você quer ficar com um corpo bonito? Opa, é só tomar suco. E no dia seguinte, você vai estar com o corpo perfeito. Mentira. Isso é mentira. Então o mundo está vendendo esse tipo de coisa e no meio religioso não é diferente. As pessoas estão vendendo um cristianismo água com açúcar, onde você simplesmente, de uma hora para outra, você fica perfeito. Um cristão, né, admirável, um cristão honrado nas suas obras. Isso sem fazer nada. Isso é mentira. Aqui no texto do apóstolo Paulo, nessas palavras finais, a gente vai começar no versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo justamente mostra a Timóteo o que ele precisa continuar fazendo, mediante a tudo o que o apóstolo já disse a ele. Ele precisa persistir. Ele precisa perseguir algumas coisas. Ele precisa batalhar por algumas coisas. E isso não são coisas fáceis. Vamos ler aqui os versículos, né? Mas tu, versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. O apóstolo Paulo está mostrando para Timóteo que a vida cristã, irmãos, ela não é uma corrida de 100 metros. O apóstolo Paulo usava muito exemplos voltados ao esporte. A nossa vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros onde você faz ali uma arrancada, chega e acabou. Não. É uma longa maratona por toda a nossa vida, com persistência até o fim. Essa é a jornada cristã. E o apóstolo Paulo, depois de ter exortado Timóteo por diversas vezes, e possivelmente Timóteo era uma pessoa tímida que tinha que vencer essa timidez, e o apóstolo Paulo exorta ele a enfrentar homens que se levantavam no meio da igreja com um falso ensinamento. Ele tinha que confrontar essas pessoas. Não somente essas pessoas, mas aquelas pessoas pelas quais tinham sido conquistadas por esses falsos ensinamentos. E o apóstolo Paulo exorta Timóteo a confrontar esses homens, falsos ensinamentos, falsos ensinadores, como nós vimos nas semanas passadas, né, a fugir dos desejos pela riqueza, pelo dinheiro, a contentar, né, com o que Deus tem dado, a buscar a piedade com contentamento. Então, irmãos, o apóstolo incansavelmente falou com Timóteo aqui sobre estas coisas, e ele diz aqui a Timóteo para que ele fuja. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Foge, né? No caso, foge da falsa doutrina, foge das riquezas, do amor ao dinheiro e muitas outras coisas. O interessante aqui no início desse versículo 11 é quando ele fala foge. É difícil você imaginar vencer alguma coisa fugindo, né? Geralmente a gente imagina que você vai vencer alguma coisa indo para cima,
Mas aqui o apóstolo Paulo fala para ele fugir. Por exemplo, né, imagina que nós fazemos parte de um time e nosso técnico de futebol ele fala assim, olha, nós vamos enfrentar um time de homens, né, fortes, pessoas preparadas, então quando eles vierem para cima, vocês fogem. A gente vai ganhar a partida? Não vai. Fatalmente vai se perder. Ninguém ganha fugindo. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele mostra a Timóteo e a nós que em muitas vezes nós devemos fugir. E a palavra de Deus nos mostra constantemente do que nós devemos fugir. Devemos fugir da idolatria, da imoralidade, de tudo que é impuro. Nós precisamos fugir dessas coisas. Nos abster dessas coisas, nos afastar. É necessário. Há momentos onde nós iremos enfrentar, por exemplo, né? Como lá em Tiago. Opa. Em Tiago, eu acho que eu não anotei, mas lá fala assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ali fala para resistir, não fala para fugir. E o diabo irá fugir. Então, irmãos, a palavra de Deus nos mostra o momento que nós devemos atacar e o momento que nós devemos fugir. Então, nós devemos discernir qual momento devemos fugir, qual momento devemos atacar, devemos resistir. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a vitória virá na vida de Timóteo e na vida daqueles irmãos e nas nossas vidas quando nós fugimos de determinadas coisas. Aqui, ligado aos versículos anteriores, fugir do amor ao dinheiro, do querer ser rico, fugir da falsa doutrina, do falso ensinamento, fugir dos falsos pregadores. Tiago 4:5. Tiago 4:5. Obrigado, irmão. Irmão, pode ler para nós, por favor? Ou cuidai de vós que tem dom vida, tem dom vida do Espírito, o Espírito tem dom da vida, dentro da maior graça, é o certo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Então, nós devemos analisar o que devemos fazer em determinadas circunstâncias e a palavra de Deus nos mostra o que devemos fazer. Muitas vezes devemos fugir, muitas vezes devemos resistir, devemos atacar. Precisamos discernir, e a palavra de Deus nos mostra esses momentos os quais devemos fazer essas coisas. Estas coisas não acontecem automaticamente nas nossas vidas, irmãos. Nós não resistimos ao diabo automaticamente ou fugimos da aparência do mal automaticamente. É necessário que nós nos esforcemos para isso. Ninguém acorda de um dia para o outro. Eu tenho certeza que vocês não vão acordar o dia de amanhã super. Estou querendo usar de hipérbole aqui, mas não vai dar certo, não. Naturalmente animados a fugir dessas coisas. Porque a nossa carne, ela tende a buscar essas coisas. A idolatria, o amor ao dinheiro, avareza, orgulho, soberba, todas essas coisas a nossa carne tende a buscar. Mas a palavra de Deus diz para nós fugirmos delas. Os nossos ouvidos, eles gostam de ouvir palavras lisonjeiras, né? Que levante o nosso ânimo, que nos coloque no centro das atenções, que nos faça nos sentir importantes. Nós temos a nossa importância. A palavra de Deus nos mostra qual é. Não é estar no centro, mas colocar Deus no centro. É isso que nós devemos fazer em qualquer circunstância. Então, o nosso corpo, a nossa carne deseja essas coisas.
mas a palavra de Deus nos mostra que nós devemos colocar Deus no centro de todas essas coisas. O diabo usa muito bem a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba. Foi com esses instrumentos que o diabo tentou Eva. Quando mostrou para ela que aquele fruto era desejável, era um fruto, né? Fez com que ela desejasse aquilo, fez com que ela olhasse para aquilo e visse que era prazeroso. E a soberba de achar que poderia ser igual a Deus. E ele continua usando esses mesmos instrumentos para enganar a gente, para enganar os cristãos. Para que nós venhamos a perseverar na doutrina, na palavra de Deus, nós devemos estar fugindo destas coisas, fugindo daquilo que não agrada a Deus, daquilo que é pernicioso. Aí no versículo, ainda nesse versículo aqui, né? Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça. Esse segue, segundo alguns comentários, significa você perseguir algo. É uma palavra que dá entendimento de você se dedicar a algo, você se esforçar por algo, você buscar algo. Não é simplesmente seguir caminhando como se estivesse, né, natural. Não, é persistência em algo. Então, é isso que o apóstolo está querendo dizer a Timóteo: persista nisso, persiga, se esforce nisso. Nisso o quê? Como ele fala, segue a justiça, persista na justiça. A palavra de Deus nos mostra que justiça é aquilo que vem de Deus, é a vontade de Deus. Isso é a justiça. Deus nos justificou em Cristo. Pelo sacrifício de Cristo, nossos pecados foram imputados a Cristo e a justiça de Cristo foi imputada a nós e nós nos tornamos justos. Isto é justificação. Deus nos declarou justos em Cristo. Justificados em Cristo. Sendo justificados, sendo justos, irmãos, nós devemos fazer o que a palavra de Deus nos diz para fazer. Filhinhos, isso está em... é 1 João, eu não anotei os versículos, capítulo 3, se eu não me engano, mas fala assim: filhinhos, ninguém vos engane, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Nós que fomos declarados justos, justificados em Cristo, nós devemos praticar a justiça e não o pecado. Qual que é o versículo? 7. 3, versículo 7. Obrigado, irmão. Claro, é óbvio, né, que nós ainda pecamos, mas o cristão verdadeiro, irmãos, ele sempre vai em direção à justiça e não ao pecado. Por mais que ele peque, ele sempre se levanta para praticar a justiça. Voltando à questão da corrida, né? Por mais que ele está na corrida ali e possa correr durante 1 quilômetro, nós sabemos, irmãos, nós pecamos. Então, possa ser que nós corramos 1 quilômetro, 2 e venhamos a cair. Mas levantaremos, porque a nossa busca é pela justiça. Então, levantaremos e continuaremos a correr em direção à justiça, fazer a vontade de Deus. Nos esforçaremos em praticar a justiça. Isso é o que um verdadeiro cristão procura fazer. Ele persiste nisso. Percebe que não é algo automático, mas é algo que exige esforço. Nós precisamos persistir em buscar a justiça, fazer a vontade de Deus, por mais que nós pequemos. Não é algo automático. O automático, o natural, é nós pecarmos contra Deus. Isso é o natural. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos persistir em buscar a justiça.
seguir a justiça, nos esforçar. Caímos, nos levantamos e continuamos em buscar a justiça, a vontade de Deus. Aqui também ele fala, né? Para nós, segue a justiça, segue a piedade. A piedade, nós sabemos que é um termo que está muito relacionado à retidão, relacionada à reverência, ao temor. A pessoa que tem piedade, irmãos, ela tem um senso de que Deus na sua santidade está presente. Então, há um cuidado de uma vida piedosa, alguém que é piedoso, há um cuidado da sua parte em não pecar contra Deus, porque ele sabe que Deus está presente. A preocupação de um crente piedoso é em todo instante andar em retidão perante Deus. Não é somente quando estamos aqui, é muito fácil, né? Estamos aqui, nós sabemos que todos os olhos dos irmãos estão cada um olhando para o outro, né? E tipo assim, olhando para que não peque. Então a gente fica aquela preocupação, né? Opa, o que eu estou falando, o que eu estou pensando, né? Pensando não, porque ninguém consegue ver os nossos pensamentos. O que eu estou falando, como eu estou me comportando, porque eu estou sabendo que as pessoas estão me olhando. Mas em todo lugar nós devemos ter essa preocupação, porque Deus está em todo lugar. Até com a nossa mente, o nosso coração, nós precisamos ter essa preocupação, porque Deus conhece os nossos pensamentos e os nossos corações. Ele sabe o que passa por nós. E alguém que é piedoso, ele se preocupa, ele policia, né? Tem cuidado com os seus pensamentos, seu coração, não somente com suas atitudes. A sua preocupação não é mostrar para as pessoas como ela é, mas mostrar para Deus como Ele é. É isso que nós devemos perseguir, irmãos. Uma verdadeira piedade. Por isso é necessário esforço. Nós não nos tornamos piedosos de uma noite para outra, né? Dormimos pecadores, acordamos no outro dia totalmente piedosos, nos dedicando. É necessário esforço. Como nós vimos na meditação de domingo, né? Algo tão básico e fundamental na vida do crente, a oração. Nós simplesmente não praticamos como deveríamos praticar. Talvez alguém poderia dizer, mas eu oro bastante. Mas você ora o suficiente? Todos nós, acredito que poderia se policiar e pensar, olha, realmente eu não oro o suficiente. Por mais que eu ore, não é o suficiente. Sempre nos encontramos bem aquém do que deveríamos fazer. Ainda nesse versículo ele fala persiste, né? Na piedade, persiste na fé, persegue, segue a fé. O seguir a fé, irmãos, é aquilo que nós vemos lá em Hebreus, capítulo 11. É você crer e perseverar em crer, em buscar algo, as promessas de Deus, mesmo não recebendo-as, mas vendo-as de longe. Nós vimos ali pessoas que simplesmente viveram, né, como peregrinos aqui, buscando a promessa que Deus havia feito, Abraão, Isaac, Jacó e muitos outros, né, as mulheres. Eles viveram confiados na promessa, sem receber a promessa, mas persistiram. Muitos foram mortos por causa disso. Perderam as suas vidas. É dessa forma que devemos perseguir, confiados na promessa de Deus. Mesmo que venham as dificuldades, as adversidades, nós devemos persistir. Infelizmente, irmãos, muitas vezes os crentes, eles no momento de adversidade, em vez de eles aproveitar o momento para crescer e desenvolver na fé, muitos sabem o que fazem? Murmuram, reclamam. Podem chegar até o absurdo de blasfemar contra Deus por causa daquele momento difícil.
nós deveríamos aproveitar esses momentos difíceis para que a nossa fé pudesse se desenvolver. Nós, recentemente, né, na verdade, sábado, nós participamos lá do culto e o pregador, né, pastor Valdir, ele trouxe a mensagem sobre a fé. A nossa fé, ela necessita de ser desenvolvida. É necessário que nós acrescentemos à nossa fé a virtude, piedade, e outras virtudes, né? Outras coisas, outros frutos que precisam ser adicionados à fé. A nossa fé, ela precisa ser desenvolvida. É algo que não chega pronto, né? E acabado. Tipo assim, nós temos fé e acabou. Não. Você tem fé? Desenvolva a sua fé. Desenvolvendo a sua fé, agora viva na fé. Viva na fé. O viver na fé é dar frutos mediante a sua fé, aquilo que você crê. Então, nós precisamos desse tipo de fé, é esse tipo de fé que nós precisamos perseguir. Devemos estar confiantes em Deus em tudo. Ainda aqui no nosso versículo, né, ele fala assim: segue o amor. Bom, aqui nós sabemos que as pessoas têm uma ideia equivocada sobre o amor, né? Pensam que o amor é algo natural do homem, né? Qualquer sentimento que você sente por alguém, eu amo o fulano. Olha, não é algo. A palavra de Deus nos mostra que o amor não é algo natural do homem. Na verdade, o amor precisa de esforço. Não é algo que vem assim naturalmente. Quando, por exemplo, mesmo quando nós nos convertemos, que Deus derrama o seu amor em nossos corações, nós simplesmente não, de uma hora para outra, não passamos a amar uns aos outros como a nós mesmos. Porque se isso fosse uma verdade, nós naturalmente começarmos a amar uns aos outros como a nós mesmos, não precisaria desse mandamento. Não precisaria a palavra de Deus falar constantemente, amai-vos uns aos outros. Alguns, né, no entendimento falam assim que nós precisamos aprender a amar a nós mesmos para depois aprendermos a amar a Deus e ao próximo. Isso é uma mentira. Porque a palavra de Deus nos mostra totalmente o contrário. A palavra de Deus nos mostra que nós já nos amamos o suficiente. Às vezes, exageramos no amor a nós mesmos. Por isso que a palavra de Deus fala assim: amai o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você já se ama. Amai o outro como você se ama. Pensai no outro como você pensa em você mesmo. Cuide do outro como você cuida de você mesmo. Então, nós já temos um amor próprio. Já amamos nós muito, além do normal, às vezes, né? A palavra de Deus nos mostra isso. Às vezes nós somos egoístas. Mas nós devemos nos esforçar para amarmos o próximo como a nós mesmos. Devemos buscar o cristianismo verdadeiro. Está em nós, estamos buscando este amor, crescendo, desenvolvendo neste amor, uns pelos outros e a Deus. Nós temos um problema vertical e horizontal, eu ouvi de um pregador, que é o nosso relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas. Nós precisamos estar melhorando esse nosso relacionamento, amando a Deus com todas as nossas forças, para podermos amar o próximo como a nós mesmos. Isso faz parte de uma vida cristã. Ele continua falando aqui, persegue a paciência, né? Essa paciência aqui seria no sentido de perseverança, de firmeza, de suportar circunstâncias difíceis que vêm nas nossas vidas, né? Por estarmos vivos ou simplesmente por sermos cristãos, por sermos crentes. E isso, irmãos, nós só conseguimos fazer isso confiando plenamente em Deus, que Deus é soberano e que todas as coisas estão sob o seu cuidado, o seu controle.
Quando nós confiamos em Deus, colocamos as nossas ansiedades, dificuldades nas mãos de Deus, com paciência nós suportamos as dificuldades, sabendo que Deus está no controle. Aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará. É Deus que está trabalhando em nossas vidas. Tem de grande gozo passar por várias provações, né? Porque ali vai produzir algumas coisas, entre elas a paciência, a perseverança, etc. Aqui ele ainda fala, né, para buscarmos a mansidão. Alguns têm o entendimento de mansidão como se fosse sinônimo de fraqueza. Não é isso. Mansidão não significa isso. Na verdade, mansidão já foi colocado a animais fortes, como um cavalo. Tem pessoas que conseguem domar um cavalo ao ponto daquele cavalo gigantesco, né, forte, que pode, com uma simples patada, matar um homem, ser totalmente dócil, manso, sujeito às ordens daquele dono, seu proprietário. Ele simplesmente se torna sujeito. Um animal forte, que tem força, não é fraco, mas é manso. O ser manso é isso. Mesmo tendo forças para reagir, para revidar, para fazer, né, responder, fazer qualquer coisa, nós sermos mansos, ter um controle daquilo, um autocontrole das nossas ações, das nossas atitudes. A palavra de Deus nos ensina a buscar esse tipo de coisa, mansidão. Aí no versículo seguinte, né, ele fala assim: milita a boa milícia da fé. Irmãos, um soldado ele é chamado para a guerra, para guerrear. Nós, como soldados de Cristo, nós somos chamados para a batalha. Paulo usa um termo militar, que é milita a boa milícia da fé. Nós sabemos que a fé, ela é um conjunto, em muitos momentos a palavra de Deus se refere a ela como um conjunto de doutrinas. E o apóstolo Paulo vem mostrando a Timóteo para ter cuidado da sã doutrina, para ele cuidar da sã doutrina, desse conjunto de fé, desse conjunto de ensinamentos, né? Que em alguns pontos, por exemplo, lá em Judas, né, versículo 3, se eu não estiver enganado, fala, é uma referência, né, sobre esse entendimento do que é fé. Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Fé aqui no entendimento de doutrinas, o conjunto de doutrinas, o contexto vai mostrar isso, que foi dada aos discípulos. E Timóteo estava sendo exortado por Paulo a batalhar por esse conjunto de doutrinas, de ensinamentos, que estava sendo atacado. Muitas igrejas em toda a história, irmãos, se levantaram, batalharam contra o falso ensino. Muitos cristãos morreram na história por causa do falso ensino. Nós temos aí a história de batistas que morreram por causa disso. Muitos cristãos ainda hoje morrem por causa do evangelho verdadeiro, por defender o evangelho. Infelizmente, nós temos vivido uma época que as pessoas têm mostrado que nós não devemos se levantar contra o falso evangelho, contra a mentira, porque isso é divisivo. Foi isso que Jesus fez e os apóstolos fizeram em todo o Novo Testamento. Foi isso que Deus fez, levantando profetas para pregar contra falsos ensinamentos que adentravam dentro do povo de Israel. Foi por isso que muitos morreram. Porque eles não quiseram aceitar um falso evangelho, um falso ensinamento, mas levantaram contra isso.
falaram contra isso, guerrearam contra isso e morreram. Perderam famílias, perderam bens, perderam a liberdade, mas não perderam a fé. Persistiram. Nós devemos batalhar, como o apóstolo Paulo fala aqui a Timóteo, né? Devemos militar esta boa milícia da fé. Ele fala a Timóteo ainda, né? Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já a boa confissão diante de muitas testemunhas. Bom, aqui alguns até usam essa toma posse da vida eterna como se a vida eterna pudesse ser tomada posse, né? Como se o apóstolo Paulo estivesse falando a Timóteo que ele tomasse posse daquilo com algum esforço dele. Não, a palavra de Deus nos mostra que o homem por si não busca a vida eterna. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Salvação está totalmente em Deus. É o próprio versículo que nos mostra isso, né? Essa vida eterna para a qual também fosse chamado. Todos nós somos chamados para a vida eterna. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, toma posse daquilo que você já foi dado a você. Da vida eterna. É isso que nós devemos fazer, tomar posse daquilo que já nos foi dado, a vida eterna. É olhar para cima, estar olhando para Cristo. Viver aqui, tomando posse das coisas eternas, não nos apegar às coisas passageiras deste mundo, né? Mas às coisas eternas. Então, é esse ensinamento que o apóstolo Paulo está dando a Timóteo, né? Não está aqui condicionando a vida eterna a um esforço de Timóteo, de forma alguma. E aí ele fala, no final do versículo, né? Tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Provavelmente ele está fazendo referência aqui ao batismo de Timóteo, onde ele já tinha dado uma boa confissão, isso nós vemos lá em Atos, né? Bom testemunho da vida de Timóteo perante as pessoas ao redor, sua vida, né? Mesmo jovem, ele foi um homem de Deus e deu testemunho disso a todas as pessoas. Bons, a vida cristã não é fácil, né? Como nós começamos a falar sobre isso, é algo que às vezes nós começamos até com um certo ânimo, né? Com uma certa alegria, aquela coisa, mas com o passar do tempo, nós vemos que isso exige-se esforço. É necessário estarmos nos esforçando. E muitas das vezes vem tempestades, dificuldades que podem nos derrubar. Nós moramos aqui em São José, quem mora aqui em São José sabe, né? Quando uma tempestade vem, derruba. Árvores gigantescas, frondosas, bonitas, que nós olhamos assim e falamos, puxa vida, não esperava que essa árvore fosse cair, mas ela caiu. Muitas das vezes, irmãos, crentes, aparentemente frondosos, aparentemente fortes, podem cair. Mas a palavra de Deus nos diz que mesmo nas nossas quedas nós devemos nos levantar, fincar as nossas raízes e continuar crescendo, continuar nos desenvolvendo. Não devemos cair, secar e morrer. Não é isso. O cristianismo não é isso. O cristianismo é uma corrida constante, é um desenvolvimento constante. Não devemos nunca nos acomodar e sentar nos bancos, fazer parte de uma igreja e falar assim, olha, tá bom aqui. Não. Porque se fosse isso, irmãos, a palavra de Deus não nos exortaria constantemente ao desenvolvimento, ao crescimento, a não nos conformarmos somente com leite, como se nós fôssemos crianças ainda, mas a estarmos sempre desenvolvendo, a estarmos preparados para comidas mais sólidas. Não estarmos sempre precisando de que outros nos ensinem, mas estarmos preparados para ensinar outros. É um desenvolvimento constante. É gerar frutos. Fazer com que as pessoas vejam em nós frutos do Espírito.
olhem para nós e enxerguem mansidão, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, todas essas coisas. E para isso é necessário esforço. Nossa vida cristã é tida por esforço, dedicação. Então, que nós possamos orar ao Senhor para que Deus nos dê forças para buscá-lo, para perseguir o que nós vimos aqui. Eu fechei a Bíblia, agora me perdi. Né? A piedade, né? Perseguir a justiça, a fé, o amor, mansidão, paciência, todas essas coisas. Lutar pela fé, pela verdade. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe a sua palavra. Obrigado, irmãos, pela atenção.